E a primeira pergunta que nós fazemos aqui é: quem é este Cordeiro? Refere-se a quem? A Cristo Jesus. Sim, a Cristo Jesus. Quem é esse Cristo Jesus? É o Deus dos homens e o homem de Deus. Esse é Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para esse verso, esse único verso 6, ele nos revela duas preciosas e profundas realidades que nós temos em descrição aqui. Esse único versículo 6 nos mostra que o Cordeiro ocupa a posição da deidade absoluta, porque ele está de pé no meio do trono. Mas há mais revelações aqui, como vocês me acompanharam. A Bíblia fala que este Cordeiro tinha 7 chifres, não é isso? Do que fala-nos os chifres? Fala-nos do poder, fala-nos da autoridade, fala-nos do reino absoluto desse Cordeiro. Mas fala-nos também que este Cordeiro tinha 7 olhos. E do que estes 7 olhos falam para nós? Falam-nos exatamente da sua absoluta sabedoria, inteligência, onisciência, onipresença. Então são 7 chifres e 7 olhos. O número 7 é o número da completude. No caso do Senhor Jesus, é o número da perfeição. Então é exatamente esse quadro lindo que nós temos diante dos nossos olhos. Então nós vemos, de fato, esse Cordeiro maravilhoso, ocupando essa posição de deidade absoluta. Ele é absoluto em todo o seu reinado, ele tem toda a inteligência, ele tem toda a sabedoria, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, o que eu quero que você faça, Wagner, é que os teus olhos sejam abertos para você contemplar o Cordeiro que está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Ele é cheio de majestade e de glória. Abra os olhos para isso. Mas nós temos uma outra realidade extremamente importante, como a primeira, é que esse mesmo Cordeiro, cheio de majestade, cheio de glória, que reina sobre todas as coisas, que tem todo o conhecimento absoluto de tudo, absolutamente tudo, esse mesmo Cordeiro, meu irmão, esse mesmo Cordeiro retém as evidências dos seus sofrimentos. Olha que revelação profunda nós temos aqui. Esse mesmo Cordeiro, Anderson, tem as evidências do seu sofrimento em seu próprio corpo. E digo, Leandro, sofrimentos causados pelos meus pecados e pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Já digo de antemão. Então vejam só o contraste que nós estamos vendo dessa visão que o Senhor está trazendo ao nosso coração agora. Agora, o versículo 5 e 6 que nós já temos destacado para vocês, mostra-nos que esse Cordeiro que está de pé é como que tendo sido morto. Aqui está. O que isso significa para nós? Algo muito importante. Significa que as marcas da morte estão sobre ele. Que a ferida está sobre ele. Mas João, ele está vivo. As marcas da morte estão sobre o Cordeiro. A ferida está nele, mas ele está vivo. Vocês se lembram do que diz Apocalipse? Ali no capítulo 1, versículo 17, a parte final e B? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí fala assim, aquele que vive, estive morto, mas eis que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. O teu Senhor Jesus Cordeiro está reinando absolutamente, lá naquele trono do universo. Então vejam que contraste nós temos diante dos nossos olhos. Então, Davi e Davi, né? Temos 2 Davi aqui. Então, vocês precisam contemplar o Cordeiro na sua humilhação. Olha que paradoxo. O mesmo Cordeiro, o grandioso Cordeiro, que está sentado no mais alto e elevado trono desse universo, que é aquele que reina, que tem todo o poder, aquele que tem todo o conhecimento em todas as coisas, é o mesmo Cordeiro que para sempre levará sobre o seu corpo santo as evidências do seu sofrimento, as evidências da morte. Que
revelação, que cenário que nós temos diante dos nossos olhos. O Santo Cordeiro de Deus, poderoso, ele carrega em seu corpo as marcas das feridas causadas pelos nossos pecados. Pelos pecados do Rodrigo, da Bíblia, das minhas irmãs queridas. Os nossos pecados causaram as feridas daquele Cordeiro maravilhoso. Então esse é o cenário que nós temos diante dos nossos olhos. Lembrem-se, foram os nossos pecados que de fato feriram o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer com todo respeito, isso é um paradoxo, há um Deus ferido, sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Mas daqui a pouco eu vou dizer para vocês, um Deus que se permitiu ser ferido. Então aqui temos diante de nossos olhos algo majestoso, precioso demais. Nós estamos reunidos olhando para essa mesa onde ela nos remete para esse bendito Cordeiro. A primeira contemplação que devemos ter desse Cordeiro, falei para o Wagner, é que esse Cordeiro, ele está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento. E a segunda revelação que nós devemos ter para que possamos contemplá-lo é da sua humilhação, porque ele traz as marcas do seu sofrimento. As marcas da morte continuam e continuarão sobre o seu corpo. Mas ele está vivo, porque ele vive pelo poder de Deus. Queridos irmãos, e na realidade, esse duplo fato que eu acabei de insistir com vocês aqui, ele irá falar, irá comunicar para sempre para nós a profunda realidade que se acha por trás do quê? Da gloriosa obra da redenção. Olha o custo. E um outro aspecto maravilhoso, revela a mais profunda expressão de amor de um Deus que revelou-se a favor do homem. Deus foi às últimas consequências, Anne, por amor a você. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. Que Senhor glorioso é esse que nós temos? Que Senhor glorioso é esse? Irmãos, pense nisto. O nosso Deus se permitiu ser ferido pelo homem. Ele se permitiu ser ferido pelo homem. Imaginem só, Vladimir, o Criador, permitindo-se ser ferido pela criatura. Como compreender isso? Como isso é concebível na nossa mente? João 10, 17 e 18 explica, só me ouçam. Lá está escrito assim: por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, Paulo, eu espontaneamente a dou. Porque a Bíblia fala que esta autoridade lhe foi dada. Ele tem tanta autoridade para entregar, como também para reaver a vida. Este mandato, diz o Senhor Jesus, eu recebi do meu Pai. Então aqui está a explicação. Como que o Criador pode se deixar ser ferido pela criatura? Ninguém poderia tocá-lo. Ninguém tira a minha vida, acabamos de ler aqui. Eu espontaneamente a dou. Ele escolheu o caminho de ser ferido, Fernandinho, por você. Ele escolheu o caminho de sofrer por você. Queridos irmãos, lá em Isaías capítulo 50, versículo 6, tem uma passagem muito linda. Vocês só podem me ouvir, precisa ouvir lá. Lá está dizendo o seguinte, o Senhor está dizendo, eu vou dizer na terceira pessoa aqui, o Senhor ofereceu as suas costas aos que o feriam. O Senhor ofereceu as suas faces para aqueles que arrancavam as barbas dele com ódio, e ele não escondeu o rosto daqueles que o afrontavam e daqueles que cuspiam nele. É um Deus que se permitiu ser ferido, João, por amor a você. Que Senhor é esse?
Tudo isso ele fez, tudo isso ele padeceu, tudo isso ele sofreu, suportou, por amor. Então nós temos agora que contemplar o Senhor, não somente na sua majestade, na sua humilhação, mas nós o contemplamos no seu amor, no seu eterno e infinito amor. Essa mesa nos fala dessas realidades. É um paradoxo, como que Deus pode estar ferido? Mas ele se permitiu ser ferido. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Tudo isso por amor. Não fosse assim, não haveria salvação nem para Irene, nem pelo Daniel, nem para ninguém. Então vejam o caminho que o nosso amado Cordeiro tomou. Que Senhor é esse? Meus irmãos, por amor de nós, insisto, ele se permitiu a ser machucado, a ser ferido. Ele carregou os nossos pecados, e ao carregá-los, de fato, ele estava trazendo para ele mesmo o ferimento. Vocês já ouviram isto? Ouçamos novamente. Pela eternidade, ele carregará as marcas da cruz sobre suas mãos. Você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao dele, excetuando as marcas, porque as marcas estarão lá, em sinal, em registro do amor. Essa mesa está ali, né? Tem uma inscrição em volta dela que é invisível, mas está escrito assim: por amor, eu fiz isso por você. Eu fui ferido por você por amor. Eu me permiti ser ferido por você por amor. Esta mesa fala que o Senhor carregará para sempre as marcas das feridas que foram causadas pelos meus malditos pecados e pelos seus pecados. Ah, queridos irmãos, esse texto eu quero que vocês abram, ainda que vocês o conheçam. Zacarias 13, versículo 6, é a última passagem que eu quero ler para vocês. Zacarias 13, versículo 6. Essa é uma das passagens que, todas as vezes que eu leio, eu sou tocado no meu mais profundo coração. Leia esse texto, e eu vou ler em voz audível, mas leia com o seu coração, por favor. Vejam o que está escrito, que é Zacarias 13, versículo 6. A palavra de Deus assim diz. Achamos? Zacarias 13, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Você conhecia esse texto, não é? É um texto precioso, que fala-nos exatamente desse maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles aqui presentes, que verdadeiramente creem que o Senhor foi ferido por causa dos seus pecados, que se entregaram a este Senhor, que verdadeiramente provaram da nova vida que esse Senhor maravilhoso dá, então, esta mesa é para você, é para todos estes que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, que nessa noite nós possamos expressar nossos lábios e corações em louvor e gratidão a esse Deus. É um paradoxo pensar que nós temos um Deus ferido, sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Explicando, um Deus que permitiu-se ser ferido por amor a nós, sentado lá. Que Senhor é esse que nós temos? Ele é maravilhoso. Então nós vamos orar, vamos encerrar, vamos glorificar esse Senhor. Eu tenho certeza que, pelo menos, Senhor, muito obrigado pela tua obra perfeita realizada por mim naquela cruz. Tenho certeza que você pode dizer isto. Os jovens que estão presentes aqui, se expressem diante do Senhor com gratidão. Os outros, porque esse Cordeiro de Deus, Ele é digno, 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 amados irmãos. Não há ninguém mais digno do que o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Bendito o Cordeiro de Deus. Te damos graças, ó bendito Cordeiro. Nós te adoramos, nós te bendizemos.
Que obra perfeita é a tua. Senhor, é inconcebível para os nossos corações compreender que há um Deus ferido sentado no trono desse universo. Um Deus que se permitiu ferir por nossos pecados. Senhor, quanto amor! Nós contemplamos a tua majestade, nós contemplamos a tua humilhação, nós contemplamos também o teu amor. Bendito eternamente sejas tu mesmo, ó Cordeiro de Deus. Amém, Senhor.